Olá, mulheres! Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram, e nós estamos lendo juntas o livro O Poder da Oração, segundo a vontade de Deus, da Stormy O'Marian, da editora Thomas Nelson Brasil. Hoje nós estamos entrando no capítulo 3, Orando para conhecer Deus como seu Salvador. Enquanto lia os livros que o pastor Jack me dera, pude identificar imediatamente duas razões para aceitar Jesus como meu Salvador. A primeira razão era para ficar completamente livre da culpa. Meu sentimento de culpa era devastador, mas por todas as razões erradas. Eu não tinha nenhum remorso pelas coisas que fizera, que de fato eram erradas. Eu considerava ações como mentir e ter aventuras amorosas como um meio de sobrevivência, e me recusava a me sentir mal a respeito disso. Sempre que eu me sentia culpada, achava que era porque minha mãe havia incutido em mim sua raiva constante. Ela tinha um jeito de fazer tudo o que eu realizava parecer errado. Em alguns dias, eu me sentia culpada até por estar viva. Contei a história do abuso que sofria de minha mãe em meu livro Stormy, uma história de perdão e cura, e também no livro Senhor, Quero Ser Plena, meu livro sobre cura emocional. Não vou contá-la novamente aqui, mas apenas para que você entenda como eu estava me sentindo. É importante contar que minha mãe às vezes me trancava em uma pequena despensa debaixo da escada, onde a roupa suja era guardada em um velho cesto de vime. Sempre que ela fazia isso, gritava: "Você não vale nada e nunca vai ser nada." Nunca tive muita certeza do que havia feito que justificasse ser trancada no armário, mas sabia que deveria ser algo muito ruim. Eu sabia que devia ser uma menina má e acreditava que todas as coisas negativas que ela dizia ao meu respeito eram certamente verdade. Afinal, ela era minha mãe. Todo mundo tem algum tipo de culpa pelos erros do passado, às vezes por coisas que sabemos que fizemos, e às vezes é um profundo arrependimento pelo que acreditamos que poderíamos ter evitado. E outras vezes pela violação de certas leis naturais, das quais nem sequer estávamos cientes. Seja qual for o motivo, o peso da culpa repousa sobre nós como um fardo esmagador, e a menos que o eliminemos, irá nos afastar da plenitude da vida. O que pode tirar a nossa culpa? Considere, por exemplo, o homem que acidentalmente deu ré no carro sobre sua filha de 2 anos de idade e a matou. Ou a mulher que usava drogas quando estava grávida e deu à luz a uma criança com lesão cerebral. E quanto à mãe que acidentalmente atirou em seu filho adolescente e o matou quando ele chegava em casa tarde da noite e ela pensou que fosse um ladrão? Como essas pessoas podem se libertar da culpa de danos devastadores e irreparáveis como esses? Como você e eu vivemos com dolorosos arrependimentos? Se eu não tivesse esses pensamentos, reproduzem a agonia de situações que nunca poderão ser mudadas. Está feito, e não há maneira de viver com essas verdades a menos que você as empurre lá para o fundo e nunca se permita senti-las novamente. Não fale sobre isso, não traga à tona. O problema é que você pensa que está conseguindo fugir dessas verdades, até que elas começam a vir à superfície. Elas surgem da forma de uma doença, ou talvez afetem a sua mente e emoções, tornando-o irritadiço, introvertido, fóbico ou deprimido. Como você e eu vivemos com os nossos sentimentos de culpa por coisas que não são culpa nossa, mas que tememos que possam ter sido? Se eu tivesse sido mais obediente, talvez meu pai não tivesse nos deixado. Será que levei meu marido a ter esse caso? Se eu não tivesse deixado minha filha adolescente sair naquela noite, ela nunca teria sido atropelada por um motorista bêbado. Culpas se acumulam e tornam-se um fardo literalmente insuportável. Finalmente, o que dizer sobre a nossa culpa por coisas que fizemos que violaram as leis de Deus, as leis que nós nem sequer conhecíamos na época? Não importa o quanto uma mulher que fez um aborto acredite que sua decisão estava certa, nunca ouvi alguém dizer: "Fiquei realizada e enriquecida por essa experiência." Ela pode sentir que se livrou de um fardo, mas nunca pensa: "Que coisa maravilhosa eu fiz. Sei que realmente percebi o propósito de Deus para minha vida e eu sou uma pessoa melhor por causa disso." Quer reconheça ou não, a culpa está lá, porque ela violou uma lei da natureza. O que ou quem pode nos livrar dessa culpa? As palavras de um amigo que diz: "Não se preocupe com isso, não foi culpa sua, você não pode culpar a si mesmo." Nunca o livram do que você sente por dentro. Somente o perdão de Deus pode fazer isso.
Quando recebemos Jesus, somos imediatamente libertos da punição por nossos erros do passado. E pela primeira vez na minha vida, eu me senti livre de ter de enfrentar o fracasso de meu passado a todo instante. A segunda razão, importante para aceitar Jesus, era ter paz por saber que o meu futuro estava seguro e não apenas o meu futuro eterno. Jesus disse que todo aquele que crer nele terá a vida eterna, João 6,40. Mas o meu futuro nesta vida também está seguro. Deus promete que se nós o reconhecermos, Ele nos guiará com segurança ao caminho certo. Provérbios 3,6. Isso não significa que teremos de imediato todos os nossos problemas resolvidos e nunca mais experimentaremos a dor novamente. Mas iremos possuir o poder dentro de nós para alcançar o nosso pleno potencial. Nunca poderemos encontrar uma maior segurança do que essa. Vida antes da morte. Quando Jesus morreu na cruz, ele também ressuscitou dos mortos, para quebrar o poder da morte sobre qualquer pessoa que receber a sua vida. Jesus venceu a morte, quer seja no final da nossa vida ou nas múltiplas formas que enfrentamos a morte diariamente. Para a morte dos nossos sonhos, finanças, saúde ou relacionamentos, Jesus pode trazer a sua vida para ressuscitar essas áreas mortas em nós. Portanto, não temos de nos sentir desanimados, e Ele também dá a todos os que se abrem para Ele uma qualidade de vida que é significativa, abundante e plena. Ele transcende toda a nossa limitação e imperfeição e nos permite fazer coisas que nunca teríamos sido capazes de fazer sem Ele. Ele é o único com poder e autoridade sobre a escravidão ou as emoções que nos torturam. É o único que pode nos dar a vida antes da morte, assim como a vida futura. Sem Ele, nós morremos um pouco a cada dia. Com Ele, nos tornamos cada vez mais vivos. Quando Terry e eu nos encontramos com o pastor Jack na primeira reunião da semana seguinte, ele me perguntou diretamente: "Bem, o que você achou dos livros que eu lhe dei?" "Eu acho que eles representam a verdade", eu respondi com uma confiança atípica. "Então você gostaria de receber a vida de Deus em você?" Ele me perguntou abertamente. "Sim." Eu disse sem hesitar: "Quero isso, e quero tudo o que Deus tem para mim." Naquele dia, em outubro de 1970, eu decidi acreditar que Jesus era quem Ele disse que era e recebê-lo em minha vida. Depois que fiz uma oração com o pastor Jack, Terry e eu estávamos saindo do escritório quando ele pegou o braço de um jovem que estava caminhando perto de nós. "Stormy, quero que você conheça Paul, meu pastor auxiliar", disse ele. "Conte a ele o que aconteceu." Fiquei constrangida quando apertei a mão de Paul e disse timidamente: "Acabei de aceitar Jesus." Eu esperava que ele risse e dissesse: "Você só pode estar brincando." Mas, para minha surpresa, ele disse com uma combinação reconfortante de sinceridade e seriedade: "Louvado seja Deus, isso é maravilhoso." Sorri de volta para ele e me senti muito bem. Há libertação em contar a alguém que você aceitou Jesus. Não importa para quem seja. Tudo o que importa é que você confessou Jesus para outra pessoa, a fim de que essa decisão fique firme e estabelecida. Ainda que você já conheça o Senhor por um longo tempo, é bom fazer isso com frequência. Sua crença em Deus deve ser reconfirmada periodicamente. Lembre-se de que a vida de ressurreição de Jesus vive em você e Ele é capaz de ressuscitar todas as áreas mortas da sua vida. Também é bom escrever a data em que você aceitou o Senhor em sua Bíblia ou em um livro de registro que não será jogado fora. Isso documenta a sua nova data de nascimento para que, caso alguma vez você tenha qualquer dúvida ou confusão sobre se isso realmente aconteceu, terá esse registro escrito em preto e branco. Uma das minhas amigas nasceu de novo 6 ou 7 vezes, porque as suas emoções eram frágeis e sua mente tão perturbada pela opressão que ela nunca tinha certeza de que realmente havia aceitado o suficiente da primeira vez. Isso não é necessário. Você jamais nasce de novo por acaso. Quando recebe Jesus, é porque Deus, o Pai, está atraindo para Ele. Jesus disse: "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair." João 6,4. Uma vez que Deus o atrai para Ele, está feito. De uma vez por todas, você está liberto da culpa, o seu futuro está seguro e você está salvo da morte em cada área de sua vida. O cristianismo é uma revelação viva com Deus por meio de Jesus, seu Filho. A salvação não é apenas algo que Jesus fez por nós, é Jesus vivo em nós. Você pode ter nascido em uma família cristã ou ter frequentado uma igreja cristã por toda a sua vida. Mas se você não disse a Deus que quer receber Jesus, você não nasceu para o reino de Deus.
Não pode herdá-lo, obtê-lo por osmose, transplantá-lo, implantá-lo ou fazer um pedido a uma estrela por ele. Você precisa declarar a sua fé diante do Senhor. Depois que me tornei cristã, eu comecei a conversar com meus amigos sobre a minha experiência, especialmente com a minha melhor amiga Diane. Nós sempre estivemos muito próximas, mas agora não podíamos compartilhar a experiência mais importante da minha vida. Havíamos nos envolvido com o ocultismo juntas e ela pensou que eu estava louca ao me envolver nessa coisa de Jesus. Um dia, porém, ela me ligou, sentindo-se muito deprimida. O Senhor realmente faria diferença em sua vida, eu disse a ela. Jesus não é como os deuses que estudamos no ocultismo. Aqueles deuses não têm poder para nos libertar. Jesus tem. Ele pode libertá-la da opressão. Ao que tudo indicava, eu a havia convencido da grande diferença que o Senhor tinha feito na minha vida, porque ele me pediu para orar com ela para aceitar Jesus como seu Salvador. Era a primeira vez que eu levava alguém ao Senhor e estava nervosa e preocupada se estava fazendo da forma certa. Mas eu havia ouvido o pastor Jack levar as pessoas ao Senhor de sua forma comovente e por isso lembrei algumas das coisas que ele disse. A oração a seguir é semelhante à oração que pedi que minha amiga Diane repetisse comigo. E se você quer receber Jesus em sua vida, pode fazer essa mesma oração também. Jesus, eu reconheço o Senhor nesse dia. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, como o Senhor diz que é. Embora seja difícil compreender um amor tão grande, eu acredito que o Senhor entregou a sua vida por mim, para que eu pudesse ter vida eterna e abundante agora. Eu lhe peço que me perdoe por não viver do seu jeito. Eu preciso do Senhor para me ajudar a me tornar tudo o que o Senhor me criou para ser. Entre em minha vida e me encha com seu Espírito Santo. Expulse toda a morte acumulada em mim pelo poder da sua presença e neste dia transforme a minha vida em um novo começo. Se você não se sentir à vontade com essa oração, então fale com Jesus como faria com um bom amigo. E confesse que cometeu alguns erros. Diga a ele que você não pode viver sem ele. Peça-lhe que perdoe e entre no seu coração. Diga a ele que você quer recebê-lo como Senhor e agradeça pelo seu perdão e pela vida eterna. Se você deseja renovar o seu compromisso com o Salvador, faça a seguinte oração. Jesus, eu reconheço a sua presença em minha vida e sei que o Senhor vive em mim porque eu o aceitei como Salvador. Sei que o Senhor morreu por mim e é capaz de ressuscitar as áreas mortas da minha vida. Mostra-me as partes em que eu não estou andando plenamente em tudo que o Senhor tem para mim. Eu assumo um novo compromisso de viver o seu jeito. Ferramentas da verdade. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. E se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 João 4,14. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14,6. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3,3. E se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10,9.